6 horas e 47 minutos, chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo para 93.1, que hoje a gente vai conversar com Cleiton Pascarelli, que está acompanhado do Emanuel Cardoso. Seja muito bem-vindo, Emanuel, a essa equipe de madrugueiros. Bom dia. Bom dia, Adriane Diniz. Bom dia a todos que nos acompanham agora também pelo Manhã no Ar. É um prazer muito grande estar aqui, Adriane. Bom dia, Adriane. O Emanuel agora está com o Cleiton Pascarelli, porque o Cleiton daqui a pouquinho está indo para a ilha. Exatamente. Quinta-feira eu embarco para a ilha Tupinambarana para acompanhar aí os preparativos para o Festival Folclórico de Parintins. A partir de hoje faltam apenas 10 dias para o festival e a TV A Crítica já está aí há meses, né, nesses preparativos, nessa estrutura toda, trabalhando com tudo isso. E agora a gente vai para a reta final ali acompanhar os trabalhos lá em Parintins nos currais, né, os preparativos dos itens, os trabalhos lá nos barracões, enfim, tem muita coisa. Emanuel veio de lá, né, e conhece bastante, mas esse ano não vai trabalhar não, vai trabalhar aqui na FM Dia Notícias. Pelo terceiro ano, viu, Adriane? Aqui em Seja bem-vindo, Emanuel, à nossa equipe, a equipe da FM O Dia. Agora, olha só, quem não está nada em clima de festa é o ex-governador José Mello, assim como também a ex-cúpula da Secretaria de Segurança Pública, porque o Ministério Público decidiu denunciá-los por improbidade. Esse é o mesmo processo de cassação que levou à cassação do ex-governador, né? Exatamente. Olha, Adriane, um processo aí que envolve a contratação de um serviço de segurança prestado durante o período da Copa no valor de R$1 milhão. Agora, um serviço que foi contratado um dia antes da competição ocorrer. Foi autorizado e, por isso, o ex-governador e a cúpula da Secretaria de Segurança, incluindo também alguns secretários, foram citados agora pelo Ministério Público e o valor desse R$1 milhão corrigido hoje dá cerca de R$1,7 milhões. E o Ministério Público do Amazonas quer esse dinheiro de volta, né, Cleiton? Exatamente. Corrigido, inclusive, como bem falou Emanuel Cardoso aí. Só para as pessoas lembrarem, Adriane Diniz, o processo que cassou o ex-governador José Mello tem a ver exatamente com essa questão da empresa da Nair Blair, contratada, né, para prestar um serviço de monitoramento ao vivo dos ônibus da seleção. Além do próprio ex-governador José Mello, também estão citados nessa denúncia o ex-secretário de Segurança, coronel Paulo Roberto Vital, o ex-secretário de Grandes Eventos, o coronel Dan Câmara, né, e também outros servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, por conta do envolvimento com o despacho desse serviço. Alguns chegaram a dizer, inclusive, que o serviço foi feito, apesar do Ministério Público do Estado comprovar por A mais B que a empresa contratada pelo Estado é fantasma, ela não existe, ela é fictícia. O Ministério Público foi a Brasília, inclusive, após várias denúncias que foram apresentadas ao MP, e chegou em Brasília e descobriu que o endereço, para você ter uma ideia, o endereço em que funcionaria essa agência aí de segurança e defesa, que é a empresa da Nair Blair, não tinha localidade lá, não tinha nada, não tinha sala no local, seria uma sede em Brasília. E como é que você contrata uma empresa que não tem sede, que não tem informações, que não tem nada para prestar um serviço, né? Prestar um serviço aqui ao Estado do Amazonas. Enfim, esse processo está nas mãos do juiz Rony Frank Stone, que é muito conhecido por ser um juiz sério, correto, de pulso firme, e vamos aguardar aí, porque só vai começar a partir de agora a tramitação desse processo. Vale lembrar, foi por conta dessa contratação que José Mello foi cassado também por compra de votos, porque no dia que a Polícia Federal chegou no comitê dele, que encontrou a Nair Blair com vários recibos, né, na presença de um pastor e de vários evangélicos, esse recibo era justamente da contratação da empresa dela, de R$1 milhão o recibo, para a prestação do serviço, e muitas outras provas que a Polícia Federal conseguiu naquela época. A suspeita é de que esse dinheiro, essa contratação tenha acontecido no período para que se comprasse votos, né? Exatamente. E aí, já que existe tanta materialidade que levou até a cassação do governador,
essas pessoas que participaram desse processo, direta e indiretamente, têm também que ser responsabilizadas pelo que fizeram, né? Esse dinheiro tem que voltar aos cofres públicos, porque é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro da nossa contribuição, dos nossos pagamentos de impostos, que poderiam ter sido investidos na nossa qualidade de vida, na infraestrutura do Estado, por exemplo. Então, é importantíssimo que esse dinheiro volte e também que as pessoas que cometeram crime não ficam impunes, todas elas, né? Porque teve canetada de um monte de gente aí nesse processo e tardiamente o Ministério Público resolve denunciar, mas pelo menos está sendo feito, né? Para que isso não fique impune e para que sirva de exemplo, para que não volte a acontecer, né? Exatamente. Quase 4 anos depois vem essa denúncia aí. Mas vamos acompanhar tudo para a gente saber qual vai ser o destino agora no âmbito judiciário, né? Que no âmbito político, José Mello foi condenado e cassado. Agora, outra preocupação é aquela medida provisória que altera os impostos do polo de concentrados e, na verdade, um decreto do presidente Michel Temer. Para contextualizar a história, é para dar aqueles 46 centavos de isenção do diesel. E para isso foi feito alguns cortes, vai ser tirado de algum lugar. E parte disso está na tributação do polo de concentrados. Os senadores do Amazonas estão tentando reverter essa situação, mas estão enfrentando bastante dificuldade, né? Já que os senadores dos demais estados priorizam, como se esperava, os seus próprios estados, suas próprias federações. Então, diante desse cenário, nossa situação está bem crítica e vários empregos estão ameaçados e uma audiência pública vai discutir o assunto mais uma vez. Exato. Olha, essa audiência pública ocorre hoje, a partir das 10 da manhã, lá em Brasília, no horário de Brasília, na Comissão de Constituição e Justiça. A audiência foi requerida pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Essa audiência foi solicitada porque na última reunião da CCJ, na semana passada, não houve consenso entre os senadores quando estavam discutindo essa matéria e, portanto, a senadora pediu novamente que essa audiência pública fosse realizada para que fosse discutida, então, essa decisão do governo de alterar a alíquota do IPI, que é o imposto cobrado sobre produtos industrializados, que afeta diretamente a Zona Franca de Manaus. Há uma entre os senadores que defendem a cobrança disso, eles dizem que precisa ter essa cobrança do imposto, porque em outros estados há também fabricantes de refrigerantes, inclusive eles citam o estado do Paraná, onde há pequenos produtores de refrigerante, mas essa alteração impacta diretamente o polo industrial de Manaus. Inclusive, essa defesa do relator, do senador Roberto Rocha, né, do Maranhão, que apesar de reconhecer a legitimidade do ato presidencial, ou seja, o presidente Michel Temer tem autonomia para mudar a alíquota do IPI, é preciso também que seja feita uma avaliação do impacto disso sobre a Zona Franca de Manaus, né, Cleiton? Exatamente. O relator do processo já sinalizou, inclusive, para os senadores do Amazonas que deverá dar um parecer favorável à questão da Zona Franca de Manaus. Porque ele entende que, apesar, como disse o Emanuel, do decreto presidencial ser legítimo, ele fere a Constituição Federal porque a própria Constituição defende o modelo Zona Franca. Então, o relatório dele deverá ser nesse sentido. Agora, senadores, por exemplo, como a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, afirma que não vai sair tão bem assim a Zona Franca de Manaus, não, justamente por conta das demais indústrias, né? É óbvio que cada senador vai se preocupar com o seu. Agora, hoje está prevista essa audiência pública, Adriane, dependendo de como for a audiência pública, que deverá ter a presença não só de membros dos empresários, do ramo de concentrados, mas também do governo federal, representantes do Ministério da Fazenda, representantes da própria Presidência da República, também aqui da SUFRAMA, e a partir dessa discussão de hoje, amanhã, o presidente da CCJ afirma que deverá abrir esse debate aí para uma discussão ainda maior, porque há uma força para derrubar esse decreto presidencial com um decreto legislativo.
Vamos ver agora como é que vão se sair, né, os nossos parlamentares, os nossos 3 senadores da bancada do Amazonas. A vantagem no Senado é que é 3 para cada estado, Exatamente, né? Diferente da equiparado. Câmara, que a gente tem 8 deputados no Amazonas e 70 em São Paulo, né? Agora todo mundo está com sangue nos olhos para conseguir reverter e também para conseguir manter esse decreto, né? Afinal de contas, é ano de eleição, todo mundo quer dar um presente, dar uma bonificação para o seu estado, para conseguir voto. Exato. Muito obrigada, Cleiton e Emanuel, pela participação. Excelente dia para vocês e a gente se encontra amanhã. Eu que agradeço. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Adriane. Tchau, tchau. E para quem tem ensino médio e técnico, a Marinha abriu concurso público para o preenchimento imediato de 30 vagas. O Fred Rocha traz os outros detalhes. Olá, Fred. Quais os requisitos para participar dessa seleção? Conta pra gente. Pois é, Adriane, precisa ser do sexo masculino, ter entre 15 e 25 anos. Vale ressaltar, também é necessário ter o ensino técnico em alguma das seguintes áreas: automação industrial, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, mecatrônica, manutenção automotiva, mecânica, mecatrônica, refrigeração e climatização. Eu sei que são muitos nomes, são muitas áreas, mas aí se alguém que estiver assistindo aí em casa e tem essa formação, com certeza decorou a sua e sabe que então se enquadra no requisito para participar deste concurso, para concorrer a uma vaga. As inscrições elas podem ser feitas até o dia 3 de agosto no site www.marinha.mil.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70. Vale ressaltar que das 30 vagas disponíveis, 6 são para pessoas negras. Então, é mais um detalhe que o requisito aí está determinando. Aqueles que forem aprovados, no ano que vem, vão para a cidade de Penha, lá no estado carioca, do dia 2 de maio até o dia 2 de junho. E lá essas pessoas vão passar por um período de adaptação. Aí no dia 3 de junho, já do ano que vem, essas pessoas começam o curso para formação de sargento. Depois disso, então, elas já podem ter uma remuneração aí, algo em torno de R$ 3.825. Vale ressaltar que antes de elas serem nomeadas como terceiro sargento, elas serão matriculadas na Marinha como praça especial. Aí sim, se houver realmente uma aprovação daquele matriculado, passa a ser terceiro sargento e receber essa remuneração. Para quem tem dúvida de como funciona a prova, para poder ter uma ideia do que precisa fazer para ser aprovado, bem, a análise desses candidatos será feita diante das provas objetivas, redação, inspeção de saúde e também o teste de aptidão física, já que é tão importante, já que você está concorrendo a uma vaga da Marinha do Brasil. Além também da inspeção psicológica, também é muito importante você estar com a sanidade em dia. Então, mais uma oportunidade que a gente está trazendo aqui no Manhã no Ar, para quem está acompanhando, se enquadrou em todos esses requisitos, não perde tempo, vai lá no site da Marinha e faz a inscrição. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E a gente continua falando de oportunidade, agora de uma oportunidade de qualificação à distância. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, vai preencher mais de 13 mil vagas nessa modalidade. Quem vai contar os detalhes dessa informação é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. As inscrições ocorrem apenas no dia 20 de junho, é isso, né? É isso, bom dia para você, Adriane, bom dia a todos. Só acontece no dia 20 de junho e apesar da gente ter esse número muito grande de vagas, né, 13.500 vagas para todas as pessoas, essas vagas elas costumam se esgotar muito rapidamente, né? As inscrições elas são feitas online a princípio, né, no site do CETAM, que é o cetam.am.gov.br e começam às 6 horas da manhã. Ou seja, logo nas primeiras horas da manhã, esses candidatos, essas pessoas que estão realmente interessadas nos cursos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, já começam a entrar no site e essas vagas elas se esgotam muito rápido. A previsão é que as inscrições sigam até às 17 horas ou até essas vagas
acabarem ou até não haver mais vagas. No primeiro momento, você tem essa inscrição online. No segundo momento, você tem que enviar toda a documentação necessária para um e-mail muito específico, que é o inscriçõesead@cetam.am.gov.br. Essa documentação é RG, CPF, comprovante de residência. Um outro pré-requisito para quem quiser se inscrever, viu, Adriane, é que você tenha pelo menos 18 anos, já tenha 18 anos completos e você precisa estar cursando pelo menos o ensino médio. Quer dizer, você precisa estar fazendo a escola, mesmo que você não tenha terminado o ensino médio, que algumas pessoas já terminaram, você precisa estar cursando aí a escola para você participar de um desses cursos. Agora vamos para as opções, né? A gente está falando do Centro de Educação Tecnológica, de cursos que acontecem à distância. Ou seja, você pode se inscrever, né? Você pode escolher o seu curso, independente do lugar onde você mora, porque você vai fazer esses cursos realmente à distância e isso facilita bastante para quem quer ter essa capacitação. Então, você tem curso aí voltados para a área de informática, como, por exemplo, Word, Excel. Tem curso de Libras, né, da linguagem brasileira de sinais, que a gente está sempre falando aqui, que é muito exigido em termos de capacitação em algumas funções, né, em alguns cargos que são oferecidos. É uma capacitação muito específica que pouca gente tem. E também tem outros cursos voltados, por exemplo, para a produção textual. Tem curso de organização de receptivo, tem curso de eventos, tem curso de planejamento de eventos. Realmente são cursos muito variados, cursos mais voltados para a área técnica mesmo, não são cursos de graduação, mas são uma complementação ou às vezes um primeiro passo para aquelas pessoas que realmente querem ingressar no mercado de trabalho. Cursos gratuitos e à distância, o que facilita bastante para esses candidatos. Então, lembrando, somente amanhã, somente no dia 20 de junho, inscrições começam cedinho, 6 horas da manhã, até as vagas se esgotarem e depois você só precisa confirmar, enviar por e-mail a sua documentação necessária para estar aí fazendo parte de um desses cursos do CETAM. 13 mil vagas, mas que se acabam muito rápido, viu, Adriane? Muito rápido mesmo, Theo. Muito obrigada pelas informações e até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem o quadro A Vaga é Sua. Vamos falar, na verdade, lição de casa. A gente vai falar hoje sobre os preparativos para a prova de idiomas do Enem. Tem ainda leilão do Detran. Não saia daí que eu volto já.